encontrando um novo começo. A palavra de Deus, particularmente o Evangelho, a obra de Jesus Cristo, é sobre isto. Um novo começo para você, para mim, para a humanidade, para todo aquele que clamar. Onde encontrar um novo começo? Na palavra de Deus, no Evangelho, na obra e vida de Cristo, nosso Senhor. Hoje o nosso foco, pensando no novo começo, está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, terceiro evangelho, terceiro livro no Novo Testamento, capítulo 15. E vamos focar do verso 11 ao verso 31. Lucas 15, 11 a 31. É a porção da palavra de Deus para a vida de cada um aqui nesta noite. Há um verso que expressa bem esta verdade de que a palavra de Deus e a obra de Cristo é sobre um novo começo. Antes de lermos o texto esta noite, vamos recordar esse verso, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, e na sua exposição apostólica, ele diz neste verso que se alguém está em Cristo é nova criação. Vamos ler juntos este verso então. Se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Jesus Cristo e somente Jesus Cristo é realmente sobre coisas novas. Vamos ver isto e entender melhor em Lucas capítulo 15. Então, lendo do verso 11 ao verso 31, nós temos aqui então a palavra de Deus na voz de Jesus Cristo, no ensino dele. A palavra de Deus seja recebida por cada um como palavra de Deus nesta noite. E então tudo se cale e tudo dentro de cada um aqui se volte inteiramente para a palavra. Toda a porta de coração esteja aberta para a palavra. Ouça. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no.
vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. No verso 18, este filho que retorna disse naquele momento: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E o verso 20 diz: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Recebemos a palavra de Deus. Vamos caminhar. Esse convite simples alegra muitos, mas é recebido com uma grande aversão por tantos outros. Não me convide para caminhar, não gosto de caminhar. E a simples instrução de um médico para muitos: você precisa começar a caminhar todos os dias, uma caminhada de passo mais apertado e numa X distância todos os dias. Para alguns, veja bem, o médico não disse você vai correr 6 quilômetros por dia, seja lá alguma coisa assim, 10. Ele disse caminhar. Para alguns, isto é algo impossível de ser realizado. Então, alguns têm o prazer de caminhar, outros não. Mas há um caminhar que é necessário para todos nós e que não podemos evitar, fugir. Nós precisamos percorrer esse caminho. É o caminho do novo começo. Se queremos encontrar verdadeiramente um novo começo, nós precisamos desse caminhar. Nós temos que enfrentar esse caminhar. Temos que vencer todas as barreiras e entrar por esse caminho. Nós temos aqui nesse texto esta verdade explicada de forma tão rica por Jesus Cristo, o mestre dos mestres, numa história tão criativa e que torna tão fácil se entender esta caminhada que é a melhor das caminhadas, é a caminhada mais necessária, porque ela realmente, somente ela, pode produzir em nós um novo começo. Alguém aqui precisando de um novo começo nessa noite? É para você a palavra.
há necessidade de você caminhar. Você precisa caminhar. Você está disposto a caminhar? Maravilhoso esse caminho, porque ele vai dar onde? Num verdadeiro novo começo, nova oportunidade. Novo começo, então, exige o quê? Exige um caminhar, exige uma caminhada. Caminhar, vamos lembrar, caminhar é algo que requer de nós o quê? Conhecer o destino. Claro, podemos caminhar sem destino. Tantas pessoas caminhando sem destino, na verdade. Podemos lembrar, inclusive, destes chamadas pessoas de rua, andarilhos. Não tem nenhum destino nenhum, estão caminhando. Mas chegam a algum lugar? Não. Chegam a um novo começo? Não. A caminhada do novo começo exige de nós conhecer o destino. Para onde é que eu vou caminhar? Se é que eu vou conhecer um novo começo, qual é o meu destino? Este jovem que pediu a herança adiantada e pegou ali a grana gorda e colocou o pé na estrada, foi para uma terra longe, foi desfrutar, quem sabe morava no Brasil, foi para a Europa, vou festejar agora e viajar. Chega esse momento difícil, quando então ele perde tudo, nada tem, em terra estranha, e cai numa tremenda necessidade, desempregado, sem dinheiro, e acaba achando algum tipo de serviço pior possível. Ele vai cuidar de porcos até como um favor. Um cidadão dá esse emprego, a palavra é cidadão, e aqui tudo indica que se trata aqui então de um cidadão, no sentido de alguém que tinha a cidadania romana, um privilegiado, alguém que pertencia a uma camada superior. Quem sabe até nos bons dias, quando este jovem também circulava nas altas porque tinha dinheiro, conheceu este homem, quem sabe. Mas agora, como o relacionamento é uma questão de disputa de status e de status iguais, quando você perde o status, então, quem que você é? Nada. Se você quer algo, envio você para cuidar dos meus porcos. E aqui Jesus está contando essa história para líderes judaicos, os fariseus, homens que seguiam de uma forma muito estrita todas as leis do Velho Testamento, entendiam que eram guardadores perfeitos desta lei. E para eles, e para o judeu até hoje, o porco é um animal que deve ser evitado a todo custo. Não comê-lo e nem mesmo ficar entrando em contato e perto. No Velho Testamento há a proibição do comer carne de porco. Entre as proibições do Velho Testamento está esta, e a explicação que se tem melhor é que os regulamentos como este no Velho Testamento eram simbólicos em termos de lembrar o povo a que eles pertencem à pureza, então uma pureza espiritual. E nós conhecemos como é que é o porco entregue a si mesmo, e ele criado de uma forma mais rústica, como acontece em muitas propriedades por aí. Sabemos que é um animal que vive entre aquilo que é de putrefação, na verdade. Enfim, essa audiência que está ouvindo a história de Jesus Cristo, jamais chegaria perto do porco. E Jesus coloca essa situação aqui, Jesus sabe o que está fazendo. Jesus choca sua audiência, esse rapaz que põe o pé na estrada, etc. E o povo está ouvindo essa história e está envolvido em Jesus narrando essa história interessante. O rapaz pediu metade da herança, o pai deu, e ele partiu, e ele está em terra, é muito interessante, o povo está acompanhando. Não é que isso vai dar, foi cuidar de porcos. Jesus, como que dá um tratamento de choque na sua audiência, e ele tem uma razão para isto. Mas lá está esse jovem, então, cuidando de porcos, vivendo de favor, certamente um maltrapilho, sem nenhum recurso. E nesse momento o que ele diz, ou que ele pensa, melhor dizendo,
quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Há alguém aqui que entende que precisa de um novo começo? Ou talvez a grande maioria aqui diga, eu já experimentei o novo começo. Que a palavra de Deus possa afirmá-lo ainda mais na verdade do novo começo. Mas se você está precisando do novo começo, a pergunta é, para onde você vai para ter um novo começo? Já sei, vou mudar de cidade. Quantas pessoas fazem isso? Não muda, não. Conheci um rapaz, tratei com um rapaz, aconselhei anos atrás, e ele me contou a história dele, ele disse que era convertido, e aí ele começou a contar, e que ele estava primeiro aqui em Bragança, era daqui, tinha se complicado muito aí, andando nas farras, estava numa situação difícil, e a mãe achou que ele deveria sair da cidade, das amizades aqui, e o mandou para a casa de um parente, numa cidade distante. E esse parente era um crente, levou à igreja, um jovem, como estava hospedado, ele foi, ele entendeu que tinha tido aí uma conversão, voltou para Bragança, achou que estava bom, veio conversar comigo, e depois de um tempo, andando conosco, etc., ele rompeu qualquer contato e voltou aí para a vida nos círculos bragantinos da farra. Mudar de cidade, geografia, pode até dar a impressão que alguma coisa mudou, mas não é essa a forma de se encontrar o verdadeiro novo começo. Claro, há lugar, há momento para mudança, há um emprego, etc., mas o novo começo, de verdade, que o nosso coração anseia, é um novo começo que precisa ter um certo destino, um destino certo. O que acontece com este jovem? Este jovem esqueceu tudo de onde ele veio, ele estava inebriado com os recursos, com as farras, com a festa, com o passeio, com a viagem. Nem lembrava mais a sua origem. Até que chega esse momento quando, depois de tudo feito e dito em terra estranha, ele fala, quantos empregados. O que vem à cabeça dele? O que vem à mente dele? A casa do Pai. A casa do Pai. Você precisa de um novo começo. Você sente que alguma coisa não está bem lá dentro. Algo incompleto. Tem isso, tem aquilo, já mudou para cá, já mudou para lá, tentou isso, fez aquilo, foi buscar aquela atividade, aquela outra atividade, mas não é gostoso lá dentro. A questão é que nós todos fomos criados para um lar, o lar da presença de Deus. E abandonamos. A Bíblia diz que todo ser humano deu as costas, tem dado as costas para a presença de Deus e tomado o seu próprio caminho. Eu quero um novo começo, eu preciso, está conturbado, está vazio, falta significado, não tem paz, não tem sossego. Onde eu vou? Cuidado, porque você pode ir para muitos destinos, muitas coisas, que não vão poder lhe dar novo começo. O que acontece é que dentro de nós há um anseio pelo lar que nós negamos. A casa de Deus, a presença de Deus, estar debaixo do Pai. Por isso estamos assim. Fomos buscar nossos próprios caminhos. Tentamos resolver de alguma forma. Quando este jovem perde tudo e está em terra estranha, ele não diz quantos empregados de meu pai têm comida de sobra. Não. Ele vai dizer isso depois que ele tentou dar um jeito. Foi pedir emprego, vou dar uma manobrada em tudo isto. Só depois é que finalmente ele vai lembrar da casa do pai e a condição que ele deixou. Para onde eu vou para ter um novo começo? Para onde qualquer ser humano vai?
Vou buscar respostas humanas, sabedoria humana, ciências humanas. Não. Eu preciso voltar ao lar. Eu fui criado por Deus e fui criado para Deus. Enquanto eu não voltar à razão para a qual eu fui criado, não vou me sentir bem. E se eu quiser um novo começo, porque eu não estou bem, falta algo dentro de mim, meu espírito clama por algo que falta, eu vou precisar conhecer o destino para onde eu vou, o lar. Eu preciso desejar o lar novamente, eu preciso voltar meu pensamento para o lar, a presença de Deus, é para lá que eu preciso ir. Eu preciso caminhar com o destino certo. Eu sei para onde eu posso ir e para onde devo ir se eu vou encontrar um novo começo. Conhecer o destino. Um novo começo exige o caminhar, mas não sair por aí, para cá e para lá, como um andarilho, e vai de um lugar para o outro, e tentar isso e aquilo, a esmo. Não. Saber que no novo começo que eu busco, o destino que eu preciso, o destino que meu coração, meu espírito clama, é o lar do Pai, o lar de Deus. Mas este caminhar para o destino certo pede que eu chegue ao quê? A uma lucidez. Este momento quando as coisas ficam claras para mim, todas as escamas caem do meu olho espiritual, todas as vendas, todos os paliativos, tudo cai por terra. Há essa expressão aqui, ele caindo em si. Caindo em si, isto é, ele finalmente chegou ao bom senso. Ele viu as coisas como eram realmente. Um dia ele pediu o que pertencia a ele, não é? E colocou o pé na estrada, comum do ser humano. Ele se propôs num caminho, num projeto, cheio de entusiasmo e alegria e vibração, mas não perguntou qual seria o destino desse caminho. E nós temos que lembrar sempre, jovens, lembre sempre, adultos também, todo caminho tem um destino e um fim. Nós não podemos escolher caminho separado do seu destino, e as pessoas pensam que podem. Toda vez que abraçar um pacote, ele vem completo. Nunca se esqueça disso. Pode ser um caminho festivo no seu início, mas é preciso perguntar onde vai dar, quais são as consequências. Esse jovem pôs o pé na estrada festivamente, achando que estava no bem bom, mas nunca perguntou onde isso pode dar. Agora ele cai em si. Ele cai em si. Ele agora vê a realidade. Um momento difícil. Lá está ele no pior, mas vem esse momento caindo em si. Um momento pior, difícil, mas que maravilhoso esse momento, porque ele cai em si. Quantos precisariam cair em si através de um momento difícil? Que Deus envie um momento difícil a qualquer um, se for isso que for necessário para que haja o cair em si. Ver a realidade. É aquele momento quando se vê o fim da linha. Esgotou. Acabou a festa. Todas as ilusões se foram. A farra não é mais possível. É hora difícil, mas uma hora maravilhosa, porque é a hora que oferece a nós a oportunidade de cair em si. Momento precioso. Ali em São Paulo, a Igreja Batista, ali no centro, primeiro na Praça Princesa Isabel, primeira Igreja Batista estabelecida aqui no estado de São Paulo, e já uma igreja centenária. A igreja é um prédio, um arranha-céu ali, não sei se uns 15 andares,
e foi construída aquela praça que foi, na época, no passado, uma bela praça, e inclusive ali está próximo o antigo Palácio do Governo, antes de mudar para o Bandeirantes, Palácio Bandeirantes, enfim, foi um lugar belo. Hoje foi tomado pela Cracolândia e se tornou um lugar deteriorado, mas a igreja continua lá. A igreja lá tem pelo menos 2 pastores e um deles, um pastor auxiliar, contou uma vez o testemunho dele, eu ouvi. Ele era lá parece que do Paraná, de uma família já com recursos, e ele cresce nessa família, e ele também se torna um empresário de sucesso, casa, tem 2, 3 filhos, e aí ele começa então a gozar a vida, etc., está aqui e ali, certamente em festas, e começa a ter algum contato com drogas e cocaína nesses encontros, e ele começa a experimentar a cocaína como um passatempo, uma atividade aí recreativa, como se diz, e a coisa que era recreativa finalmente o dominou, e ele foi tomado pela cocaína. E começou a saga dele, saga difícil e domínio, um homem de sucesso na vida, casado, família, e agora dominado pela droga. E começaram a surgir os dias terríveis, quando então a droga tomava conta dele mesmo. Família com recursos lançou mão de todo tipo de coisa para ajudá-lo, e internava em clínicas, saía, voltava para a droga, chegaram inclusive a enviá-lo para uma clínica nos Estados Unidos, voltou, o mesmo problema, e este homem foi caminhando para uma situação tal que ele percebeu que ele era um problema para ele, um problema para os outros, um problema para a família, e resumindo a história, ele resolveu pôr o pé no mundo e não ser uma vergonha mais, não viver aquele drama mais com a sua família, e ele simplesmente se mandou, e ele conta como ele foi lá para a Cracolândia em São Paulo, e onde sabia que havia bastante drogas, jogou fora seus documentos e partiu para um suicídio processual. E lá ele andou por 3, 4 anos, me parece. Um dia, quando ele estava numa ação terrível, ele passa por um viaduto, e vem uma senhora com uma jovem adolescente junto, e ele está naquele estado assustador, e a senhora passa um pouquinho ao largo, olha para ele fala alguma coisa, e aquela senhora com a filha estavam vindo de um culto, e voltando para casa, e disse para ele: rapaz, volta-se para Jesus, que você será libertado, você vai ser transformado. E foi embora, até assustado e com medo dele. E ali foi um dos pontos quando ele começou a cair em si. Esse momento quando chega a lucidez e se ver onde se está e o que se precisa. Diz o texto aqui que havia uma grande fome ali. Nós não conhecemos isso. Nossa geração e nesse país nós não conhecemos o que é isto. Você querer comida e não encontrar, e difícil de achar, e não tem, a produção falhou, não existe. Nós temos ouvido aí sobre a guerra na Ucrânia, uma situação ali de disputas já antigas, quando Stalin estava no poder na Rússia e o comunismo ferrenho, então era praticado por ele, e ele com o punho de ferro, e a Ucrânia estava debaixo do poder dele. Em 1930, ele propositadamente provocou uma fome na Ucrânia e milhões morreram. Nós não conhecemos isto. Nós não conhecemos esse tipo de coisa, mas aqui é o que o jovem experimentou, é o fim da linha, e é fome, muita fome. Eu contei a história deste rapaz, este empresário que caiu nas drogas lá em São Paulo, e como esta mulher falou, testemunhou para ele em 2, 3 frases,
E ali começou um processo de mudança, uma história interessante, como ele recobrou, inclusive voltou à família, depois de estar tido como desaparecido, talvez morto, e a esposa, inclusive, tinha se divorciado na ausência dele, mas retornou, disseram uma história interessante, e há essa volta. Mas sabe, isto aconteceu com este jovem aqui, que Jesus conta também, mas muitos chegam aí, e mesmo assim não chegam à lucidez, não têm anseio de voltar ao lar, e vão até a morte. Morte física, pode ser, se acabar fisicamente, muitos, mas até o fim da morte espiritual, vida sem Deus. Não é verdade que todos, porque simplesmente chegam ao fim da linha, ao fim da farra, se voltam para o Senhor. O coração humano é algo terrível, terrível, carente de novo começo, mas profundamente resistente. Mas é preciso chegar a essa lucidez, caindo em si, ver o que eu fiz, ver a necessidade, ver de verdade como eu estou, o que sou, e entender o que eu preciso, o que eu realmente preciso. Isto é o cair em si que acontece aqui. Bendito cair em si quando chega a vida de alguém. Esse caminhar ao cair em si vai passar por um reconhecer a indignidade. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele prepara a sua confissão, o que ele iria dizer. Ele sabe para onde está voltando, para o lar. O lar que agora ele entende é o que ele precisa, é o que ele anseia. Porém, ele sabe como ele deixou aquele lar. Ele sabe qual foi a atitude dele. E quando ele pensa em voltar, ele caiu em si e ele formula corretamente o que ele vai dizer e qual é a condição dele de tudo isso. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aqui está este homem reconhecendo a sua indignidade. Trata-me como um dos seus empregados. Mesmo os empregados estão na minha condição melhor. Você percebe o que ele faz aqui? Ele poderia dizer, sabe, eu tinha um irmão lá em casa que meu relacionamento com ele foi difícil, por isso que eu pus o pé na estrada. A situação familiar, etc. Mas meu pai talvez falhou também comigo. Ele poderia colocar uma porção de coisas, e se ele vivesse no nosso mundo hoje, ele ia encontrar essas coisas que sempre existiram, encontraria nos nossos dias muito bem formuladas. Falarmos que a nossa situação é uma questão dos outros, transferir. É verdade que os outros nos fazem mal às vezes. Quem sabe ele tinha algum desconforto na sua casa? Creio que não, Jesus não narra. Mas poderia ser. E nós todos temos gente ao redor em que em algum momento de nossas vidas nos fizeram mal. Temos isto, e alguns têm uma experiência difícil, talvez na própria família em que foi criado. Temos. Nós podemos encontrar culpas e culpas dos outros. Mas note bem aqui que o novo começo exige esse reconhecimento de dignidade. Pequei contra o céu e contra ti. Ele não desconversou. Ele não justificou. Ele não transferiu. E mais, ele não redefiniu a sua necessidade. Ele falou em pecar. Pecar, o verbo é este. Eu pequei, isto é, eu falhei diante de Deus. Primeiramente,
Ele falhou diante do pai. Ele diz, pequei contra ti. Ele vai dizer para o pai, pequei contra ti. Mas antes de dizer, pequei contra o meu pai, pequei contra Deus. Nosso pecar, e a realidade dele é primeiramente algo com Deus, não é nem com o próximo. Esse é o problema nosso, é o problema do nosso coração. O ser humano precisa se acertar com Deus e depois se acertar com o próximo e com a vida. Não desconversou, não justificou, não redefiniu o seu problema para amenizá-lo, entendeu que é um problema moral e de um rompimento com Deus, assumiu sua própria culpa, reconheceu-se como indigno e não como cheio de direitos. Me trataram mal, quero os meus direitos. Apelou, rogou ao Pai com muita humildade. O orgulho foi derrotado. As pessoas podem cair na pior da situação e não chegar à lucidez de reconhecer a sua falha. Por quê? Por causa do orgulho, que vai exigir nessa lucidez eu reconhecer a minha indignidade. Por que as pessoas não vêm a Cristo? Por que as pessoas rejeitam o Evangelho, ficam à distância? Por que as pessoas não clamam? Por causa do orgulho. O Evangelho, o caminho de Cristo, o novo começo, as pessoas não chegam a Ele por causa do orgulho. E alguns chegam a tratar de porcos. E mesmo ali resiste. Tal é o orgulho que toma conta do coração humano. Dizer eu pequei contra o céu e contra ti. Jamais, jamais, jamais. Aliás, eu estou dando um jeito na situação aqui, até conseguir um empreguinho para cuidar de porcos, entendeu? Eu estou manejando, eu manejava antes, continuo manejando agora. É preciso reconhecer a indignidade. Caminho difícil para o ser humano, não é verdade? Caminho difícil. Vão talvez dizer que tem uma apreciação por Cristo, podem até dizer que tem uma admiração pela igreja, que gostam, mas jamais chegam ao novo começo. Porque não há essa lucidez, não há esse reconhecimento da indignidade. Mas é importante notar que se vamos chegar ao novo começo, há esse destino, eu preciso saber, para onde preciso voltar, para onde eu preciso ir, e isso passa por cair na minha lucidez, e eu preciso então reconhecer minha indignidade, mas finalmente é preciso ir além do discurso. É preciso percorrer o trajeto. É preciso percorrer o trajeto. A minha experiência, e talvez muitos aqui diriam que também já tiveram, mas lidando com as pessoas, a sua questão diante de Deus, eu já ouvi de tantos o discurso certinho, mas parou ali. Não percorreram o trajeto. Não foi assim com este rapaz. Ao dizer, reconhecer a sua indignidade, a sua carência, ele percorre o trajeto. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. O caminho de volta as pessoas não querem percorrer. E diante de Deus nós temos que percorrer, e diante de Deus percorrendo, muitas vezes exige de nós certas coisas, práticas que nós não queremos cumprir. As pessoas não querem cumprir. As pessoas querem acertar o seu problema, mas não querem percorrer o caminho necessário para acertar os seus problemas. Isso vai em todas as áreas da vida humana. Podem até ter o discurso, mas não percorrem o trajeto. Quando vem o trajeto que tem que percorrer, eles param e não vão. Porque eles percebem que é hora da verdade. É hora do discurso todo agora ser provado verdadeiro. E eles olham o que eles têm que fazer, eles têm que retornar. Eles vão ter que encarar a realidade do retorno à presença do Pai. E retornando à presença do Pai, vai ter que retornar então à casa de onde saiu. E quando nós nos retornamos à presença de Deus,
temos que retornar à presença dos outros. Os relacionamentos, as pessoas não corrigem os seus relacionamentos porque não percorrem o trajeto do quebrantamento, do reconhecimento da sua indignidade. Tem o discurso, mas não anda o caminho. Por isso se sofre em relacionamentos, na família, fora da família, no casamento, em tantas outras áreas. Mas não é só relacional, é uma questão da nossa toda conduta de vida. Ele não ficou só no discurso bonito, mas levantou-se e foi para o seu pai. Quantos discursos bonitos eu já ouvi que parou aí? E finalmente o novo começo exige esse caminhar, que é um aceitar da misericórdia. E aí então é que a coisa é complicada. O orgulho humano rejeita a misericórdia. Por isso, o receber verdadeiramente o Evangelho de Cristo, verdadeiramente o novo começo, não chega às vidas humanas, porque é preciso chegar a um ponto de abandonar o orgulho quando precisa-se misericórdia. Precisa entender que a minha única solução é misericórdia. Chega este jovem caminhando, e o pai o vê chegando, e diz o texto que e o pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho então andou o caminho, ele caminhou o caminho para o novo começo. Então o que ele disse? Ele disse aquele discurso, ele cumpre o discurso, ele anda o caminho, ele chega e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele começa a colocar toda a sua confissão, todo o seu discurso. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas pela narrativa aqui, o pai o interrompe. O pai não deixa ele terminar. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. É interessante olhar esses três itens aqui. A questão da roupa seria a capa, que então indica honra, e também colocar então ali um calçado nos seus pés. Isto diferenciava dos escravos naqueles dias. Escravos não usavam sapato, somente o filho usava o sapato. E mais, coloque um anel no dedo dele, e anel aqui não seria só do enfeite, mas o anel aquele que era usado para documentação, procuração, autoridade. O pai o reconstitui a condição que ele havia perdido e parte para festejar. Aí está este jovem que não recusa a festa, não recusa nada. Veio com um discurso de querer ser apenas um empregado. E se ele não fosse alguém que aceitasse a misericórdia, diria: não, pai, não quero, não mereço, eu vou ser apenas um empregado. Parecia bonito isso, poderia parecer bonito, porém indicaria que ele não estava pronto para aceitar misericórdia e graça. Aquilo que Deus tinha para dar é a condição humana. É preciso então haver esse aceitar da misericórdia. O que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está contando essa parábola para gente muito religiosa. E quando Jesus nos ilustra toda a verdade do Evangelho, porque encontrar-se com Deus, voltar ao lar, é o caminho de buscar a misericórdia dele em Cristo, o abraço dele, quando nós nos voltamos para o Cristo crucificado. Jesus está falando a essa gente muito moralista e religiosa, ao irmão que nunca saiu de casa. Lá está ele, trabalhou. E ele volta do campo e percebe que tem uma festa, não é? E ele pergunta o que aconteceu, ele é informado pelo empregado: o seu irmão voltou, o seu pai disse que ele estava perdido e foi achado e pôs uma festa. Ele não entra para a festa. O moralista religioso não entra para a festa. Aquele que fez tudo certinho não entra para a festa. E agora que está torcida na história de Jesus, onde ele agora
vai falar à sua audiência. Em alguns momentos a audiência ficou chocada desse negócio de cuidar de porcos. No início ficou ali achando interessante, surpreso com um jovem que pede a herança, vai embora, e que um pai que dá, que jovem é esse, agora tratando de porcos, e agora esse jovem volta, ele é recebido com festa, fica interessante a história, mas também para os religiosos e moralistas, isso parece que não está bem no lugar, e Jesus entra com a questão, finalmente, do filho que ficou em casa, aquele que fez tudo certo, e não entra para a festa, e o pai vai buscá-lo. Aquele pai que recebeu com compaixão o irmão dele, é o mesmo pai que também vai atrás dele. E o religioso moralista tem uma resposta firme e dura. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. E aqui você percebe o tom da palavra, a colocação. A teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando volta esse irmão, esse teu filho que esbanjou, com as prostitutas matas um novilho gordo para eles. Agora Jesus atinge a audiência ali. E é lamentável o caminho desse que põe o pé na estrada. Vamos prestar atenção. Que o caminho do novo começo parece ser mais difícil para aquele que se acha perfeito, aos seus próprios olhos. E no fundo aqui, no fim, nós temos, na verdade, dois irmãos, dois filhos, melhor dizendo, que igualmente pensavam que poderiam manipular o seu pai à sua vontade, do seu modo, ao seu próprio modo. Como é difícil para aquele que se considera um sujeito de alta moral voltar-se para o lar, encontrar um novo começo. Eu não preciso do Cristo crucificado. É isso que as pessoas estão dizendo com a sua atitude. Eu sou bom, eu manejo as coisas, eu cumpro tudo, eu faço tudo direito. Eu não preciso de misericórdia. Eu tenho méritos, e méritos suficientes. Como é difícil o novo começo para o moralista, e o moralista religioso é pior ainda. Nunca vai poder chegar ao Evangelho, nunca vai poder chegar ao novo começo de verdade que encontramos somente em Jesus Cristo. Aquele que desce ao fundo do poço, em geral, tem muito mais possibilidade de cair em si, estar disposto a receber misericórdia e andar o caminho necessário, do que aquele que se acha bom e perfeito e correto, que tem seus méritos, que pode negociar e exigir com o pai aquilo que ele quer, porque ele é alguém que merece todas as coisas. O novo começo exige esse caminhar. Diz o texto que ele se levantou e foi. Que nesta noite, pela graça de Deus, todos possam se levantar e ir. Aqueles que já se levantaram e foram, que Deus confirme. E se alguém que não fez ainda, que possa fazer. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Recebe o filho mais indigno que existir neste mundo. Recebe você também. Um ponto importante aqui. Quando olhamos os dois tipos de filhos e comportamento, o libertário, libertino, se quisermos dizer, melhor, e o religioso e o moralista, a questão do pecar. Um diz, eu pequei. Pecar, aqui então, no ensino de Jesus e do Evangelho,
Não é primeiro sobre quebrar regras. Acaba acontecendo isso. Mas é primeiramente não dar na minha vida a Deus o lugar que é devido a Ele. Eis o problema do ser humano. Eis o lar abandonado, para o qual todos precisam voltar. Só cumprir algumas regras morais, religiosas, não é voltar ao lar. Voltar ao lar é voltar a Deus, à casa de Deus, onde Ele é o Pai e eu sou filho. É Ele aquele que está sobre todas as coisas, onde eu estou em minha vida. Que o Senhor nos confirme nessa misericórdia e nesse caminhar de misericórdia, porque se não for por aí, não há outro modo para um novo começo. Seja qual for o problema que o ser humano está enfrentando. E essa crise, esse vazio vem de muitas formas, se manifesta de muitas formas. Mas no fim a solução é a mesma. Que o novo começo seja a experiência de cada um aqui, hoje e para sempre. Vamos orar.